A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, boa tarde, que Deus abençoe a vida de cada um. Estou aqui para agradecer a Deus, irmãos, por mais uma tarde, por mais esse momento de poder estar falando com os irmãos, amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam todos bem, espero que Deus tenha visitado cada um nesse final de semana e que Deus venha nos dar uma ótima semana, né, para quem trabalha, para quem estuda, para quem está de férias, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família em todas as áreas da sua vida. Irmãos, eu vou deixar aqui uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Mateus. Amém, irmãos? No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, irmãos, está escrito. O título é A Luz e as Trevas. Então, aqui no versículo 22 está escrito: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo será luminoso. Aleluias. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Mas aqui também, irmãos, eu quero deixar mais uma passagem para os irmãos, que fica no capítulo 6 e no versículo 34, que diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Irmãos, e quero deixar aqui mais um versículo para os irmãos, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 7. Essa passagem é muito conhecida, mas tem pregadores que pregam ela diferente, né? Eles dão um jeito de mudar a palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus ninguém muda. Aqui no capítulo 7, irmãos, está escrito, o título é O juízo temerário é proibido. No capítulo 7 está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui no capítulo 6, no versículo 22, onde eu venho meditando nessa palavra, irmãos, que se os meus olhos foram bons, todo o meu corpo será luminoso, né, irmãos? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo é bom. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em trevas. Por quê, irmãos? A partir do momento que nós olhamos para alguém, que nós enxergamos só os defeitos e os erros daquelas pessoas, nós estamos em trevas, nós não estamos na luz. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E muitas das vezes, irmãos, eu sou julgada, sou muito condenada por ver a minha aparência, por me ver por fora, mas não me conhece por dentro, porque ninguém conhece ninguém por dentro, quem nos conhece por dentro é só Jesus. Então, eu quero deixar essa passagem aqui para os irmãos, para a meditação de quem for assistir esse vídeo. Faça com que os seus olhos sejam a luz, a lâmpada para o seu corpo. Não deixe, irmãos, não deixe que o inimigo seguem os seus olhos para que vocês vejam só o defeito das pessoas. Se for procurar a pessoa perfeita, onde é que nós vamos achar a pessoa perfeita? Ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos, somos pecadores errôneos. Todos nós cometemos erros todos os dias. Então, aqui são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então, vamos vigiar os nossos olhos, irmãos. Porque tem pessoas que me olham do alto da cabeça à planta dos pés. Depois eu vou estar fazendo um vídeo, irmãos, mostrando para os irmãos as minhas vestes. Amém, irmãos? Que eu estou sendo muito confrontada. Me disseram que eu vou varrer rua.
Me chamaram de freira, para ver. Quem é o verdadeiro cristão, ele entende que até as freiras estão bem vestidas, são bem vestidas, até o padre é bem vestido. É tanto, irmãos, é tanto que quando Deus me disse para mudar as minhas vestes, ele disse, vai ficar mostra a cabeça, mão e pé. Eu logo pensei na gola, Senhor, e a gola do vestido, como que vai ser? Só que ele disse que é vestido, não é saia e blusa, é vestido. Eu falei, Senhor, e a gola? Irmãos, por incrível que pareça, eu não sei se eu já falei isso aqui nos outros vídeos. Eu entrei no YouTube, eu vi uma jovem louvando. Quando eu vi a gola da blusa daquela jovem, eu falei, nossa, é essa gola. Eu falei, Deus, como é que é o nome dessa gola? Ele disse, gola padre. Para os irmãos verem que hoje o padre e as freiras vestem melhor do que certos que diz que são cristãos. Estou aqui para julgar ninguém não, porque a Bíblia já diz. São os olhos a lâmpada do corpo, eu não estou aqui para julgar. Estou aqui para contar o que acontece comigo todos os dias. Me chamaram de freira, diz que eu vou varrer rua. Olha para ver que a freira anda tão bem vestida. E a freira ninguém critica, né, irmãos? Mas enfim, vamos meditar aqui no capítulo 6, no versículo 22. Aqui também eu vou voltar aqui no assunto. Capítulo 6, irmãos, eu coloquei no tripé aqui, só que o tripé fica escorregando, irmãos, do telefone. Aqui no capítulo 6 do livro de Marcos, capítulo 6, no verso 34, diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, irmãos, não preocupeis com o que haver de comer, de vestir, o que vai acontecer na sua vida, se você tem dívida, se você está doente, se você está com alguém que está tendo problema, com alguém que está preso, com alguém que está doente. Não se preocupe, o amanhã Deus cuida. Porque basta hoje as nossas preocupações, o mal que já está sobre a nossa vida hoje. Vamos pensar mais no hoje, viver o hoje, irmãos, como se fosse o último dia da nossa vida. Porque nós não sabemos do amanhã. O amanhã pertence a Deus. O amanhã está nas mãos do nosso Criador. Foi Ele quem nos criou, Ele quem nos fez, e os nossos dias estão contados aqui nessa terra. Amém, irmãos? E aqui no capítulo 7, né, do mesmo livro, o livro de Marcos, no capítulo 7, fala sobre os julgamentos, irmãos. Sobre os julgamentos. E hoje, o que estão de julgamentos, irmãos, eu não vou falar no mundo não, irmãos, que os do mundo não conhecem a Deus, não servem a Deus. Eu vou falar naquele lugar que se diz casa de Deus, casa de oração. É tanto julgamento, é tanto apontamento, irmãos. Esse ano mesmo, irmãos, eu visitei um ministério onde o pregador começou a falar. Tem pessoas dentro da igreja com depressão. Tem pessoas dentro da igreja com trauma. Irmãos, os primeiros vídeos eu contei para os irmãos de onde eu vim, de onde Deus me tirou. Como que uma pessoa vindo da situação que eu vim, irmãos, não tem depressão, não tem traumas, não tem medo. Irmãos, eu estava com uma preocupação tão grande, com um trauma tão grande, de tanto julgamento, tanto apontamento, irmãos, que eu passei a não confiar em mais ninguém. Porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Mas eu não confio mais, irmãos, eu não confio. Assim, é claro que eu não vou confiar totalmente nas pessoas. Porque hoje, irmãos, o julgamento tá aí, o apontamento tá aí. Então, é o que eu paro para pensar. Ninguém chega na igreja feliz. Glória a Deus daquele que foi criado na igreja, na presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida daquele que não conheceu o mundo, que não tá perdendo nada, não perdeu nada. Não tá perdendo, não vai perder nada. Glória a Deus, eu louvo a Deus por essas pessoas que não conheceram o mundo, que não passaram pelas tribulações do mundo. Do mundo lá fora, eu falo o mundo sem a presença de Deus. Porque nós ainda estamos no mundo, nós não saímos do mundo. Nós vamos sair do mundo só naquele grande dia, onde que o Senhor Jesus vier nos buscar. Quando a nossa alma partir aqui dessa terra, deixar o nosso corpo, Deus tirar o nosso fôlego de vida, aí sim nós vamos deixar esse mundo. Mas eu falo aquelas pessoas que não conheceram o mundo, que não participaram das coisas do mundo. E eu vim do mundo, irmão, só não vim da bagunça. Eu só não vim daquilo que o inimigo queria que eu fizesse, que eu praticasse, que eu servisse a ele. Eu não vim desse lado.
É tanto que teve uma irmã que veio me visitar, ela falou, irmã, você é separada mesmo? Eu falei, sou sim, glória a Deus. Eu quero aqui falar para os irmãos que eu não gosto de apresentação na igreja. Não é que eu não gosto, irmãos. Não tá no meu modo de ser. Apresentação na igreja. Eu não comemoro aniversário de ninguém. Eu não participo de comemoração de nada. Irmãos, eu nunca gostei de festa junina. Eu nunca dancei nem quadrilha na escola, irmãos. Eu nunca gostei disso. Natal, Ano Novo, toda comemoração que tem, as pessoas comemoram e cantam parabéns e tanta coisa, irmãos. Não é comigo, não é de mim. Então, eu sou criticada por isso. Ah, irmão, você não gosta de nada? Não, eu não gosto. Isso não faz parte da minha vida. Aí pessoas falam, você é separado, uns entendem, outros não. Então está aqui, irmãos, o julgamento. Eu quero deixar essa palavra aqui para os irmãos, é porque hoje na igreja, irmãos, ao invés de gente chegar numa igreja, ser abraçado, a gente é julgado, é criticado. Se tá doente, irmãos, não, aqui não vai ficar, aqui não é hospital, o lugar do doente é no hospital. Se tá com depressão, não, o lugar é no psicólogo, é no psiquiatra, na igreja não é lugar. Eu já falaram pra mim, irmãos, você tá com depressão? Vai procurar um psicólogo? Não, irmãos. Não, povo de Deus. Cadê a autoridade que Deus te deu? Cadê a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos quando entrar um doente, com depressão, ou sei lá com o que for? A gente chega do mundo quebrado. A gente vai para a igreja quebrado. Eu fui para a igreja quebrada. E tentaram acabar de me espedaçar, como eu já deixei aqui no último vídeo. Que até a expulsa da minha casa eu fui, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Eu não tinha falado no último vídeo. Inveja. Inveja, a palavra é inveja. Então a gente chega lá na igreja, irmãos, todo quebrado, todo esbagaçado, todo arrebentado mesmo, irmãos. Arrebentado. Mas a maioria das igrejas, irmãos, 95% das igrejas que eu visitei, irmãos, está em trevas. Eu não tenho medo de falar não, irmãos, porque Deus me leva nas igrejas para ver ali como o que está certo e o que está errado, porque Deus está me capacitando para algo na frente, como eu já falei. Deus está me capacitando para algo lá na frente, irmãos. Aí eu sempre falo, a gente chega na igreja toda arrebentada, irmãos. Não tem um que vem dar a paz do Senhor. Não vem um que vai falar assim, senta aqui nesse banco, vamos conversar, tá precisando de alguma coisa em que posso te ajudar. Só sabe julgar, irmão, só sabe julgar. Irmãos, já entrei em igrejas, irmãos, que o altar tá cheio de cadeiras, cheio de pessoas com cargos. Mas aí é que tá, irmãos. Só tem aparência. Ninguém levanta da cadeira para orar por ninguém, para receber ninguém. Irmãos, eu fico indignada quando eu entro numa igreja que eu vejo, irmãos, tantas pessoas com cargos, homens e mulheres, com cargos. Chega um doente, eles não levantam para orar. Irmãos, se uma pessoa manifestar dentro da igreja, querer quebrar a igreja como eu já fiz, irmãos, como eu já fiz, é capaz de chamar o SAMU, chamar a polícia, prende, tá doido, prende, tá quebrando a igreja. Se alguém passar mal dentro da igreja, irmãos, é capaz de chamar o SAMU, é capaz de pagar até um carro e mandar, irmãos, pro hospital. Mas não quer dentro da igreja, não quer ter responsabilidade de orar por ninguém mais. Não quer ter. Mas quando entra um que o Senhor Jesus mandou, irmãos, eles querem expulsar. Como já fez comigo, irmãos. Como já fez comigo. E sempre tá acontecendo, irmãos. Eu entro, eu sou humilhada, eu sou rejeitada. Faz de tudo para me expulsar de lá, irmãos. Faz de tudo para me expulsar de lá. Eu deixo aqui, mais uma vez para os irmãos, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu não posso nada sem Ele. Sem Ele. Irmãos, eu já visitei igrejas, irmãos, que fizeram obras malignas para me tirar de lá. Porque viu quanto Deus estava me usando. Porque viu quanto Deus estava me usando. Irmãos, eu já orei por vidas. No decorrer dos vídeos, vou estar falando para os irmãos. O que Deus tem operado através da minha vida. Sou melhor que ninguém, não, irmão. Sou uma falha, sou uma pecadora. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então eu quero deixar essa palavra aqui sobre o juízo temerário. Eu quero falar para você, pastor, para você, pastora, missionária, que está dentro da igreja dizendo, irmã não pode abraçar irmão, irmão não pode abraçar irmã. Não pode. Tem que ser irmão com irmão, irmã com irmã. Eu vou contar um testemunho aqui para você que quer ser muito santo. Para você que quer ser melhor do que os outros. Não, aqui dentro da minha igreja não pode. Irmãos, o último vídeo, o tripé tá rodando aqui, irmãos. O último vídeo que eu deixei para os irmãos aqui,
Eu falei sobre que eu fui expulsa da minha casa e até da cidade. Eu estou deixando esse vídeo, eu estou recordando esse vídeo mais uma vez. Irmãos, quando eu voltei para minha cidade, que eu morei no ponto comercial que eu falei para os irmãos, eu fui trabalhar numa casa de uma família que era de um respeito muito grande. Eu já quero começar falando pelo respeito daquela família, pelo meu ex-patrão, que até hoje eu sou apaixonada por eles e pelos filhos deles. Eu cuidei de 3 filhos deles. 3 filhos. E, irmãos, eu cuidei do mais velho quando eu tinha 6 aninhos, era uma benção. Eu chamava ele de anjo. Eles educam muito bem os filhos, eles não têm aquele negócio de um melhor do que o outro, não. Da mesma forma que corrige um, corrige outro, que abraça um, abraça o outro. E quando eu cheguei, irmãos, daquela situação, daquela cidade a qual eu fiquei 35 dias, que eu já falei que eu fui acolhida pelos parentes da minha mãe. Irmãos, eu fui procurada pela mesma família que eu já tinha trabalhado, cuidei desse garoto com 6 aninhos. Quando eu voltei, ele estava com 9 anos. Mas aí o casal tinha outra criança que tinha, eu creio que ali tinha 1 aninho, ou 1 aninho e pouco, eu não lembro. Irmãos, eu estava naquela casa, eu estava foragida da minha casa. Eu estava trabalhando naquele serviço. Naquele momento, a patroa não estava. Só lembrando, irmãos, que é um homem de muito respeito. É um homem muito valoroso para Deus. Só que ele, irmãos, é católico. Como diz, é católico, apostólico, romano. Eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos. Eu estava na casa com a criança menor. Eu estava no quarto do maior. E eu estava ali com aquela criança vendo TV. Porque no quarto da criança tinha uma televisão. E eu estava ali naquele quarto. Só que aí o meu ex-patrão chegou na porta, como eu já falei, as pessoas lá me conhecem por Dé. Uns me chamam Dé, outros me chamam Nazinha. Só que o meu nome é verdadeiro, legítimo, é Natalício. Aquele homem chegou na porta do quarto e me disse, Dé, eu vim trazer uma lembrancinha para você. Irmãos, eu confesso para os irmãos que quando eu olhei na mão daquele homem, eu vi um porta-alianças. Um porta-alianças azul de veludo. Irmãos, eu tremi, eu gelei. Falei, Deus, na minha mente, rapidamente veio, ele é casado. E ele vai me dar uma aliança. Só que ali, irmãos, eu não tinha entendido nada. Quando eu pisquei, irmãos, que eu olhei de novo, o que tinha na mão dele? Uma Bíblia. Uma Bíblia, irmãos. Essa Bíblia ele ganhou da Igreja Batista. Tinha uma dedicatória nessa Bíblia. Eu fiquei sabendo que era da Igreja Batista porque tinha a dedicatória e estava escrito Igreja Batista. Aí ele disse, Dé, eu vim te trazer essa lembrança aqui, porque eu ganhei essa Bíblia, ele trabalhava na prefeitura da cidade. Ele disse, eu vim trazer essa, eu vim te dar essa Bíblia, porque eu tenho uma Bíblia maior, Bíblia de estudo. Olha só, irmãos, Bíblia de estudo. Um católico tem Bíblia de estudo, enquanto os cristãos não estudam a Bíblia. Os cristãos, os crentes hoje engolem tudo que é enfiado na sua goela. Aí quando eu pisquei, que eu olhei, eu vi uma Bíblia. Ele falou, Dé, eu vim te dar essa Bíblia, porque eu já tenho uma Bíblia de estudo e eu ganhei essa, eu vou te dar essa. Falei, amém. Irmãos, naquele momento, aquele homem, um homem casado, o pai de família, ele me abraçou. Ele disse, Dé, você é uma pessoa tão fiel a Deus. Irmãos, ali eu no ombro dele eu chorei. Ele ficou abraçado comigo, eu creio que ele 1 minuto, 2 minutos, eu não sei. E eu também não lembro que Deus usou ele para falar comigo. Eu só lembro que ele disse dessa lembrancinha e que eu era uma pessoa fiel a Deus. Irmãos, eu estou segurando aqui que o tripé fica sacudindo. Que eu era uma pessoa fiel a Deus ali, eu chorei no ombro dele. Que foi um momento que eu fui mais abandonada, mais rejeitada, mais humilhada pela igreja a qual eu congregava. Porque todo o levante veio de dentro dessa igreja. Inveja. Mais uma vez eu repito para os irmãos, inveja. Inveja da minha pessoa. E ali naquele momento ele me abraçou. Eu chorei, eu derramei todas as lágrimas que eu podia derramar nos ombros daquele homem. E ele falou para mim que eu estava muito perturbada.
Mas ali, irmãos, não era abraço daquele homem casado, daquele pai de família, não. Era o abraço de Deus, era o abraço do Espírito Santo de Deus, a qual as que disse que eram mulheres de Deus não me abraçaram. Os homens de Deus não me abraçaram. Deus usou quem? Um homem casado, o pai de família católico. Foi ele quem Deus usou para me abraçar, para me dar aquele abraço que eu tanto precisava. Porque eu nunca tive apoio de pai, nem de mãe, nem de irmão, de ninguém. Eu nunca tive apoio de ninguém, irmãos, de ninguém. Eu nunca tive apoio de ninguém. Quando eu cheguei na igreja foi pior. Então aqueles cristãos, irmãos, cristãos, ninguém veio me abraçar. Eu fui escorraçada da minha casa, como eu já falei. Eu quero até falar aqui pro irmão, creio que é Osmar que comentou, que também já foi expulso da sua casa. Irmão, Deus é contigo, varão. Deus é contigo. Assim como Deus é comigo, Ele é contigo também. Só porque nós somos perseguidos, dá para nós entendermos o porquê da perseguição. Porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo a coisa certa e agradando o Pai. Nós estamos agradando o Pai e não ao homem. Então está aqui o juízo temerário. Não julgueis para não seres julgados. Você aí que fica criticando irmão que abraça irmã que abraça irmão, olha quem Deus usou, um católico. Eita homem que é abençoado, eita família que é abençoada, que eu falei que eles é referência na cidade. Em várias casas que eu trabalhei, irmãos, eu não vou citar nome aqui. Eu creio que se ele ver esse vídeo, ele vai saber. Ele vai lembrar que ele me deu essa Bíblia. Em toda a cidade, em todas as casas que eu trabalhei, irmãos, eu não vi uma família para ser referência na cidade como esse casal. Um casal jovem. Era um casal jovem. Eu cuidei dos 3 filhos deles. Dos 3 filhos. E olha quem Deus usou para me dar aquele abraço que eu tanto precisava. Um católico, um homem casado. Só tava eu e ele e a criança. Mas aquele que vê tudo. Aquele que é o meu pai, que me conduz, que me guarda. Ele estava lá. Porque ele usou aquele homem casado para me dar um abraço. Então você aí, pastor, pastora, sei lá que cargo que o senhor ocupa. Vigia no que você está julgando. Irmão não pode abraçar irmã. E se for do Espírito Santo, se foi Deus quem mandou? Você vai fazer o quê? Já que você não abraça, deixa os outros abraçar. Porque eu fui abraçada por pessoas de fora. As pessoas de fora me abraçaram. Os da igreja ficaram rindo da minha cara. Os da igreja ficaram rindo da minha cara. Eu sofrendo. E eles ali trabalhando para o inimigo destruir a minha vida. É tanto, irmãos, que até da cidade eu tive que fugir. Deixei minha casa com tudo. Quebraram a minha casa tudo. Eu tô aqui, irmãos. Eu não importo com bens materiais, não. O que eu tô importando é com a minha salvação, é com a minha alma. E hoje eu penso na alma dessas pessoas que lutaram contra a minha vida. Irmãos, não é fácil, não. Aqui está a palavra. Só que essa passagem aqui, irmãos, Mateus 7, o juízo temerário é proibido. Eu já vi em igreja. Igreja grande, conhecida, viu, irmãos? Como diz, igreja renomada. Dizendo, é sobre dízimo e ofertas. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Quer dizer, se você der um saco de dinheiro na igreja, Deus vai te dar um saco de riqueza. Se você der tudo que você tem, Deus vai dar tudo que você precisa. Já foi pregado isso na igreja aqui, irmãos, ó. Dessa forma, sobre dízimo e oferta. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Olha só como o povo mente para ganhar dinheiro. Esse dia eu tava lá, irmãos, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste com isso. Porque essa passagem eu conheço, irmãos. Eu não sou conhecedora de tudo, não. Eu não guardo tudo na minha memória, não. Mas eu leio, eu medito na palavra de Deus. E essa palavra que eu conheço. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui ainda está escrito algo mais pesado. No versículo 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Olha que palavra forte. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Entendeu, irmãos? Hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Enquanto tem um cisco no olho do irmão, no meu tem uma trave. O meu tem uma madeira inteira, mas eu não enxergo, eu tô cega espiritualmente. Aqui que a palavra de Deus está dizendo. Eu fico vendo o cisquinho no olho do irmão, enquanto o meu está coberto de escamas, está coberto de sujeira. Enquanto eu aponto o erro do irmão, eu aponto aquilo que o irmão fez lá, que foi Deus que mandou. Enquanto eu estou apontando, eu estou escondendo os meus erros. Escondendo as minhas podridões. Eu já visitei igreja, irmão, que o pregador, eu posso te julgar, mas você não pode me julgar. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu posso te julgar, mas você não pode me julgar. Quer dizer, eu tenho um cargo. Eles querem dizer assim, eu sou dono da igreja. E ainda diz, eu sou anjo da igreja. Eu posso te julgar, você não pode me julgar. Irmãos, que pessoa é essa? Que palavra de Deus é essa que ele está pregando? Que igreja é essa que ele está preparando para o Senhor Jesus buscar? Por que ele só enxerga o pecado dos outros, o erro dos outros? E o dele não enxerga. E eu ali, ó, vendo tudo. Tá vendo em cima do altar? Uma coisa. Vê por trás do altar quem é. Vê por trás do altar quem é. Foi o que eu vi, irmãos. Foi o que eu vi. Então está aqui, irmãos. Essas 3 passagens. Mateus 6, 22. Mateus 6, 34. E Mateus 7. Não julgueis para não ser julgados. Então, eu quero deixar essa breve explicação aqui para os irmãos. Que quando eu precisei de um abraço, Deus usou um homem casado. A mulher dele não estava na hora. E um católico. Ah, mas se alguém da igreja soubesse a falar, ia correndo contar para a esposa dele. Ele tá te traindo com a própria empregada. Eu tenho certeza que eles iam falar isso. Mas eles não viram. Eles não viram com os olhos carnais. Essa Bíblia que eu ganhei, irmãos, um certo dia ele perguntou, Daí, cadê a Bíblia que eu te dei? Eu falei, eu doei a Bíblia, porque ela tinha uma letra, ela era uma Bíblia pequena, irmãos, tinha uma letra minúscula. E como a pessoa que usa óculos, se já usa óculos, porque alguma deficiência tem, né? Então as letras eram muito pequenas, eu doei para uma pessoa. Eu doei para ela essa Bíblia, porque aí eu comprei uma de letra maior, letra gigante. E eu doei essa Bíblia para essa pessoa. Mas eu quero deixar aqui para essas pessoas que ficam condenando quando o irmão abraça a irmã abraça o irmão. Para mim não existe isso, irmãos. Para mim nunca existiu essa frescura dentro de igreja, não. Isso é frescura, isso é religiosidade. Porque irmãos, quando Deus me toma dentro de uma igreja, irmãos, eu nem vejo a hora que eu saio, irmãos. Quando eu vejo, eu já tô lá, perto daquela pessoa, orando por ele. Porque, irmãos, Deus me usa pulando, rodopiando, sapateando e falando mistérios. Tem pessoas que não aceitam, irmãos. Tem pregadores aqui na internet falando. Na Bíblia não fala sobre pular, não. Ontem o pastor pregou. Pastor muito abençoado, irmãos. Ontem eu fui no culto. Pensa como o inimigo não queria que eu fosse, irmãos. O inimigo fez de tudo para mim não ir. E aquele pastor pregou. Atos 3, sobre o coxo que estava na porta do templo chamado Formosa. Quando ele pediu esmola. Eu nem lembro como é que é o nome. Pedro e João, não lembro. Porque, irmãos, eu tenho falta de memória por causa da sequela da Covid. Então, eu não lembro assim de tudo. Graças a Deus que eu lembrei agora. O livro e o capítulo. Atos 3. Quando aquele coxo pediu esmola, que creio que foi Pedro e João, não me recordo. Falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o pastor ainda disse que aquele coxo levantou e andou. E ele saiu pulando e dando glórias a Deus. Esse pastor até falou. Por isso que eu não julgo quem pula na igreja. Se os irmãos soubessem como é ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que tem irmãos pentecostal aqui. Eu creio que tem irmãos pentecostal. Tem pessoas pentecostal que vai ver esse vídeo. Irmãos, eu sou tomada por uma força tão grande que não controla. Nós não controlamos, mas o Espírito Santo de Deus nos controla. Ele nos leva aonde Ele quer. Ele nos usa para fazer o que Ele quer. Então, irmãos, eu quero falar para os irmãos que eu também não tenho ministério fixo. Eu vou onde Deus manda. E é onde muitas pessoas, irmãos, questionam. Você tem que ter raiz na igreja. Você não pode ficar pulando de igreja em igreja, não. Irmão, eu não sou desigrejada, não. Eu não sou desenraizada, não. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho que ter raiz em Cristo. Olha quantos pastores estão caindo. É pastor matando a esposa.
e é pastor, é pedófilo, pastor de todas as formas, igreja caindo. Como que eu vou enraizar na igreja? O que a palavra de Deus disse? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É por isso que eu não tenho raiz em igreja nenhuma. A única igreja que eu fiquei por mais tempo foi a igreja onde Deus me levou, a segunda igreja. Eu fiquei, irmãos, por acho que quase 8 anos. Quando eu mudei aqui para essa cidade, Deus me deu uma direção de visitar igrejas, não ficar ali dentro de igreja. Porque hoje, irmãos, eu falo assim, meu Deus, as pessoas estão cegas. O Deus desse século, irmãos, não é nem o Satanás, não. O Deus desse século é o pastor. E o céu desse século é a placa da igreja. Tanta gente adorando o pastor. Tanta gente idolatrando o pastor. Tanta gente brigando por placa de igreja. Irmãos, Deus me deu uma direção, só vou falar quando Deus permitir. Deus me deu direção de algumas coisas aqui, mas só quando Ele permitir. Quando eu puder falar, eu vou falar. Então, irmãos, tem tantas pessoas dentro da igreja adorando o pastor, adorando placa de igreja. Irmãos, Deus não me deixa afirmar nenhum. Eu tento ficar, irmãos. Eu tento ficar, mas Deus não permite. Quando eu vejo uma igreja, Deus fala, vai visitar, e eu vou. Então, ontem, a passagem que o pastor pregou, eu não vou nem falar nome, não. Ele vai ver esse vídeo, ele vai saber que foi ele que pregou. Ontem foi 29 de junho, Ontem foi 29 de junho de 2025. Hoje, 30 de junho de 2025. Ontem, domingo, eu fui no culto e o pastor pregou sobre essa passagem. Ele falou, é por isso que eu não julgo quem pula na igreja. Porque aquele coxo, quando ele levantou, quando ele firmou seus pés, seus tornozelos, ele saiu pulando e dando glória a Deus. Então, tem pessoas que me criticam pela forma de que Deus me usa. Eu visito igrejas neopentecostal. Eu sinto bem. Mas não é como na igreja pentecostal. Porque na igreja neo, eu fico encolhida, eu fico sem poder dar lugar para o Espírito Santo. E é por isso que eu vou visitar as pentecostais. Então eu quero deixar essa passagem aqui para os irmãos e deixar esse alerta para quem é pastor, para quem é missionária. É porque, irmãos, é tanta briga dentro da igreja, mulher brigando por causa de homem. Até na internet a gente tá vendo isso, irmãos. Pastor traindo e as mulheres batendo nas amantes dos pastores, não tem vergonha e bota aquilo na internet, porque não é coisa de pôr na internet. A intimidade do casal, ela tem que ser privada. Ela tem que ser resolvida entre marido e mulher, não na igreja, ainda botar na internet, mas é bom pra gente aprender, pra gente ver, né, irmãos? Porque eu já frequentei igreja, irmãos, onde tem muita briga, muito ciúme por causa de homem, por causa de mulher, muita coisa. São casamentos tóxicos, são casamentos de aparência. Tem pessoas brigando por relacionamento, tem pessoas que estão no casamento arranjado, como o meu foi, né? Mas glória a Deus que Deus me tirou daquele lugar. Então eu quero deixar aqui para pastores que vão ver esse vídeo. Não proíbe o irmão de abraçar a irmã, ou a irmã abraçar o irmão, não. Se você vê que é do Espírito Santo, não proíba. Porque Deus usou um católico, um pai de família, um homem casado, só tava eu e ele lá na casa. E ele me deu o abraço que aquele que disse que era cristão não me deu. Aquelas que diziam que era mulher de Deus não me deu, porque eles me abandonaram. No momento que o confronto veio, que foi lá de dentro mesmo, todos me abandonaram. Porque uma pessoa que já é falecida, ela falou para mim dentro da igreja. Tudo isso de dentro da igreja. Eu ali sofrendo, caçando os meus direitos. O que aconteceu comigo que não dá nem para falar, irmãos, que é muita coisa. Um pastor que também já dorme no Senhor, ele disse, irmão, é o inimigo. Só que eu não sabia o que era o inimigo, irmãos. Porque eu não tinha inimizade com ninguém, nem tenho. Eu não sabia o que era inimigo. Esse pastor já dorme no Senhor e foi ele que falou comigo. Irmão, é o inimigo. Mas só que eu não sabia que o inimigo era dentro daquela casa que eu estava frequentando, onde eu estava congregando, irmãos. Eu não sabia. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos que quando os de dentro não abraçam, Deus usa os de fora. Quando os de dentro não ajudam, Deus usa os de fora. Sabe por quê, irmãos? Quando eu fui expulsa da minha casa, quem me ajudou foi os de fora. Os de dentro da casa não me ajudou, não. O de dentro da casa queria que eu fosse embora para me perder a minha bênção, para me perder minha casa, para me perder até os meus filhos. Foi o momento que a minha mãe queria tomar minha filha, um cunhado queria tomar o meu filho, e Deus não permitiu, quando eu estava fora da cidade. Eles foram lá querendo tomar os meus filhos. E Deus não permitiu, porque os filhos não eram deles, não. Os filhos são meus. Deus me usou para ter esses filhos, porque eles não são meus, são de Deus. Então eu quero falar aqui para os irmãos. Eu não estou generalizando as igrejas, pastores, missionários, não. Porque eu sei que nesse mundo ainda tem
alguém que é de Deus, alguém que faz a vontade de Deus. Eu quero falar o que aconteceu comigo. Os de fora me abraçaram enquanto eu chorava. Os de fora me deu ombro para mim chorar. Enquanto os de dentro me humilhava, me perseguia, me caluniava, me apedrejava, queria me comprar com cesta básica, porque eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci. Irmãos, os de fora me abraçaram, me deram o ombro para chorar. Os de fora me deram comida, me deram alimento, me deram o físico. Porque os de dentro, se não dava nem o espiritual, quanto mais o físico, eles queriam ver a minha morte. Eu tô aqui, irmãos, para a glória de Deus. Eu quero deixar essa passagem aqui para os irmãos, para que os irmãos venham meditar. Eu vou estar orando, irmão. Creio que é irmão Osmar. Vou estar orando pela sua vida. Todas as madrugadas eu estou orando por cada um que está assistindo, cada um que se inscreveu. Porque aqui os que se inscreveram, que eu sei, a irmã Adelaide Araújo, a irmã Raquel, que é tia do irmão Leandro. Os outros eu não conheço, mas eu não preciso conhecer não, porque o nosso pai conhece, o meu pai te conhece. O meu pai sabe quem está assistindo. O meu pai sabe quem é que está assistindo e o que está pensando. Então, para você, irmão Osmar, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo na sua vida toda a bênção do Senhor Jesus. Tudo que vem dos altos céus, que chegue na sua vida. Para todos vocês que assistem, para todos vocês que se inscreveram, que aquilo que vier para a sua vida que for contrário, que perca a direção. No nome de Jesus eu profetizo. Aquilo que foi lançado contra a sua vida como maldição, Deus pode transformar em bênção. Aquilo que foi arrancado das suas mãos, Deus pode te dar em dobro. Não se preocupe. Não tenha medo. E toda palavra de maldição, eu repreendo pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Eu peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nessa tarde que te visite, que te guarde, que te livre de todo mal, de toda a cilada do inimigo, de toda emboscada, de toda palavra contrária, de todas as armadilhas, todas as artimanhas do Satanás. Que o Espírito Santo de Deus te conduza aonde quer que você vá. Te guarde, guarda a sua família, guarda toda a sua parentela. E tudo que você precisar, seja mais que guardado, seja mais que abençoado no Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui para os irmãos, hoje eu acordei e comecei a lembrar daquele ombro que eu chorei. E eu quis deixar aqui para os irmãos. Se Deus te pedir para abraçar, irmão, uma irmã dentro da igreja, vai sem medo. Se Deus te pedir, irmã, para abraçar um irmão dentro da igreja, vai, mas sem medo. Não tenha medo do que o homem vai falar, não. Você tem que temer aquilo que Deus está vendo. Como você está diante de Deus, não diante dos homens. Porque o homem não tem poder de te julgar, não. Ele te aponta. Ele te aponta, mas julgar quem pode é só Deus. Amém, irmãos? Eu desejo uma ótima tarde na paz do Senhor Jesus para cada um dos irmãos. Medite nessas palavras, irmãos. Reflita sobre as minhas palavras também, sobre esse testemunho que eu contei para os irmãos. Porque hoje é muito julgamento, é muito apontamento, irmãos. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus até o próximo vídeo. Assim, se o meu Deus nos permitir. Perdão pelo tamanho do vídeo, irmãos. Mas eu queria contar esse testemunho para os irmãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.